Notícias, bastidores, pré-jogo e pós-jogos. Tudo do São Paulo você encontra aqui. Se inscreva no canal e fique por dentro do mundo tricolor. Ó, gente, a gente volta agora porque a informação sempre tem prioridade aqui no De Primeira. E o São Paulo divulgou agora o boletim oficial, né, o boletim médico, falando da situação do André Silva e também do Marcos Antônio. Danilo Lavieri, sempre de olho no lance, já pegou ali pra gente. O que o São Paulo está informando, Danilo? Bom, vamos lá. O São Paulo confirma que o André Silva teve uma lesão no ligamento cruzado posterior e um estiramento no cruzado anterior. Aqui a notícia não traz prazo, mas uma lesão no ligamento cruzado posterior não é simples, requer operação. Vai passar por uma consulta. Na verdade, aqui ele fala que vai passar por uma consulta e haverá definição da conduta de tratamento. Então, não se sabe ainda. Não dá para cravar, mas eu vou te falar aqui. Até porque não fala em ruptura, né? Lesão do ligamento cruzado posterior e estiramento. Não fala em ruptura, Então, que é o caso mais temido, né, pelos jogadores. Mas assim, lesão no ligamento cruzado posterior. Porque o estiramento, sim, às vezes eles fazem só fisioterapia e vem. Agora, lesão. Então, esse é o caso do André Silva. E o Marcos Antônio teve uma lesão detectada na região posterior da coxa esquerda. E aí, a expectativa é que ele esteja à disposição para jogar contra a LDU pelas quartas de final da Conmebol na segunda semana de setembro. Então, esse jogo que acontece no dia 18 de setembro. Isso, já vira desfalque para o Brasileirão até lá. São Paulo, que já está fora da Copa do Brasil, não tem problema para a Copa do Brasil, mas tem questões para o Brasileirão. Alivia um pouco o fato de ter data FIFA no meio, então você perde menos jogos. Agora, pelo lado do São Paulo, pelo lado do né? São Paulo, pelo lado do Marcos Antônio é uma pena, porque tinha o nome dele numa pré-lista. Se o Ancelotti realmente quisesse convocá-lo, já era, não poderá convocar, porque Marcos Antônio teve uma lesão. Então, mais duas péssimas notícias para o São Paulo aí. Duas notícias muito ruins mesmo. A gente tem que acompanhar, né? O São Paulo ele vai informar sobre qual será o tratamento depois dessa consulta. Então, a gente não sabe se é cirúrgico ainda. A gente vai aguardar o posicionamento do São Paulo. E também essa lesão do Marcos Antônio, que para ele, né, é uma grande pena, porque estaria aí na pré-lista do Ancelotti, pelo menos está cotado para estar na pré-lista, então fica fora dessa convocação, e claro, ele querendo muito essa oportunidade. Agora, uma última notícia para encerrar o De Primeira. A gente falou do transfer ban que o São Paulo sofreu, pois foi rápido, tá? Já conseguiu reverter o transfer ban. São Paulo quitou a dívida com o Cerro Porteño e reverteu o transfer ban da FIFA. Essa notícia aqui está no All Sport. Então, o que diz? Que o São Paulo conseguiu resolver o impasse que gerou o transfer ban, né, que o clube paraguaio, o Cerro Porteño, tinha incluído o tricolor na lista dos clubes proibidos. Então, a diretoria do São Paulo pagou $300 mil, cerca de R$1.600.000, referentes a uma parcela pendente. A expectativa é que o transfer ban seja revertido nas próximas horas, em função da compra do Bobadilla, né, como a gente já trouxe. Pelo fuso na Suíça, que é onde a FIFA funciona, só amanhã. Então, só amanhã, mas ainda assim, né, um problema a menos. E como a gente trouxe mais cedo também, não influencia na inscrição do Rafael Tolói, que já tinha chegado, mas do Mailton sim poderia influenciar, mas agora, né, resolvendo essa parada, não deve ser uma questão, né, Danilo Lavieri? Eu acho que é isso. O sistema funciona assim que paga, você manda o comprovante lá para a FIFA vai entrar. É um sistema que você consegue ver a lista de todos os clubes que estão proibidos de contratar. O Corinthians está lá ainda, o São Paulo agora há pouco estava, tem Ipatinga, Paysandu. Agora, se pagou, amanhã é liberado. Agora, não dava para o São Paulo deixar chegar num momento desse. Não pagar $300 mil. Não é que, putz, é $300 mil, gente. Não precisava chegar nesse ponto, né? Tem um jogo muito importante de Copa do Brasil, tal, beleza. Passando a página, o que a gente viu ontem no Morumbi não é uma exceção. Está acontecendo com muita frequência. Do time ser um time desajustado, do time ter muita dificuldade para compreender a marcação a ser adotada depois de uma mudança. O técnico muda um jogador e parece que os outros não estão ligados, não estão concentrados no que tem que ser feito em campo. Olha esse espaço para jogador do segundo gol. Então, assim, se fosse uma vez só, eu ia tratar como exceção. Mas é regra. Quase todos os jogos tem acontecido com o Atlético, que está cheio de jogador melhor e tem que entregar resultados melhores. O ano passado, o Clube Atlético Mineiro, de novo, nome completo, disputou, foi até a final da Copa do Brasil, foi até a final também da Libertadores, mas quase caiu no Brasileiro.
Sim, é isso que eu estou olhando mesmo. Está começando a achar que o Galo pode Eu acho que o Atlético tem que levar o Campeonato Brasileiro de uma forma diferente. Tá bom. Tudo bem, eu mas entendo o lutar jogo de para não ontem. cair? O ano passado lutou para não cair. Acabou que no final foi isso. Vírgula, a imprensa só foi perceber na reta final. Na reta final do Campeonato Brasileiro, comentarista verdade. que falava isso aí antes. Porque a Libertadores, ela acaba maquiando muita coisa do que está acontecendo. Para boa parte da imprensa, sim. Mas tem os comentaristas que observam mais os clubes, às vezes, alguns clubes específicos, por exemplo, o Clube Atlético Mineiro, e eles já têm assim, um receio de que a coisa pode ficar feia. Tá certo. Vamos lá, então, para o Rafa. Rafa, segunda derrota do Galo. Quê? Segunda ontem. Não, é uma outra coisa que eu não posso perder a oportunidade da piada. Quando o Cuca falou, eu não me arrependo, pode acontecer de novo, eu pensei, será que eu vou ver aquilo de novo? Não quero ver aquilo de novo, nunca mais. Na verdade, o Cuca, às vezes, ele não consegue medir as próprias palavras, né, Marra? O peso do que ele fala, né? Isso acontece com frequência, inclusive, principalmente quando o momento não ajuda muito. Eu entendo, eu respeito o show da fábrica, né? Eu sei o que o Marra está dizendo e, assim, o Atlético normalmente tem uma expectativa sobre ele teórica que é muito diferente do que a prática mostra. O Atlético tem um nível de irregularidade no seu jogo muito grande. Mais uma vez sem Hulk, o Scarpa começou no banco por uma decisão do próprio Cuca, e tudo isso acaba pesando para o todo do Atlético. Mas é complicado você ter um jogo inteiro e chutar uma bola na trave de um total de 4, 3 para fora, né? É muito complicado você tomar um gol na metade do primeiro tempo e o que você desenvolvia em termos de organização se perder por completo. Isso fala muito sobre confiança também. Eu acho que o Atlético vive um momento de muito abalo na confiança do seu jogo. Mas está na Copa do Brasil, está na Sul-Americana, então tem condições ainda de pensar em coisa grande nesse campeonato. E a Copa do Brasil é uma competição que não tem ninguém que você possa bater no peito e dizer esse time é o grande favorito, vai colocar a competição no bolso e tudo mais. Agora, eu entendo as preocupações, os alarmes em relação ao Campeonato Brasileiro. Isso já aconteceu no ano passado, mas me permita a vênia, meu mestre Mário Marra, diferentemente de 2024, em 2025 tem mais gente fazendo força para cair do que tinha no ano passado. Tá bom, então pode ser que dê alguma tranquilidade, não pelo que você é, mas pelo que os outros são. Existe isso também no Campeonato Brasileiro. Vamos seguir aqui e atualizar agora para vocês, fãs de esportes, como está a situação do André Silva e também do Marcos Antônio. Eles saíram lesionados. Fala, Eduardo Afonso. Oi, Marcela, como é que você tá? Tudo bem? Boa tarde. Um abraço no Marra, no Fã de Esportes. Olha a situação contraditória do São Paulo dentro e fora de campo. Chega a ser até absurdo, né, pro torcedor do São Paulo. Dentro de campo, nas 9 partidas do Crespo no Brasileirão, uma derrota na estreia, 8 jogos de invencibilidade com 6 vitórias. Há 45, 50 dias, logo depois do Mundial, São Paulo brigava para não entrar na zona de rebaixamento. Hoje é o 7º colocado com esta sequência de 20 pontos conquistados em 24, com um detalhe, com a mesma pontuação do 5º e do 6º colocado. Ou seja, está brigando diretamente por Libertadores no ano que vem. Fora de campo é que as coisas vão se complicando a cada dia. O Lucas Moura não jogou no domingo à noite contra o Atlético porque vai seguir um cronograma especial ainda de recuperação daquela lesão no Allianz Parque no dia 10 de março, semifinal do Campeonato Paulista. De lá pra cá ele jogou 6 partidas, todas entrando no decorrer do jogo. Quando todos aguardavam que ele tivesse totalmente recuperado, ele vai fazer esse cronograma porque ainda sente um pequeno desconforto. Ele só volta depois da parada da data FIFA contra o Botafogo no último jogo antes da Libertadores. Não enfrenta o Cruzeiro no próximo final de semana. O Marcos Antônio, que tinha até chance de ser convocado, teve uma lesão muscular no posterior da coxa esquerda, vai parar por pelo menos de 10 a 15 dias, está fora do jogo contra o Cruzeiro e também deve voltar contra o Botafogo. E a situação mais inusitada está no setor ofensivo. Caleri no começo do ano, Rian Francisco recentemente e André Silva ontem, todos com problemas no joelho. Caleri e Rian passaram por cirurgias, o Caleri pode voltar em dezembro, vai depender agora com essa antecipação do Campeonato Brasileiro, já é dúvida se ele joga nesta temporada, e o Rian Francisco só no ano que vem. O André Silva fez exame, se foi
um rompimento total, ele vai passar pela mesma cirurgia. Se foi parcial, deve perder 90 dias e perde praticamente o restante da temporada. É o jogador que tem o maior número de gols em 2025 com a camisa do São Paulo. Resta o Dineno para o ataque, ou São Paulo vai ter que arrumar dinheiro e pensar numa contratação de urgência para o comando do ataque durante essas fases decisivas da Copa Libertadores e também do Campeonato Brasileiro. E uma última informação que não é boa, o Tolói tá tudo certo, vai ser apresentado essa semana. O Mailton, que vinha voando na Chapecoense, a condição física não seria problema para estrear. O Mailton teve que rescindir o contrato com a Chape de empréstimo, só que ele não consegue ser novamente registrado no Metalist, clube que está vendendo ele para o São Paulo. Por quê? Porque o time ucraniano está com transfer ban da FIFA. Então o São Paulo tem que esperar o Metalist conseguir uma autorização especial da FIFA para fazer esse registro ali momentâneo, factual, e esse registro passar a ser uma venda para o São Paulo para que o Mailton possa ser apresentado e possa estrear. Há otimismo que aconteça nessa semana, mas não é uma certeza, Marcela. Situações fora de campo complicadas para o tricolor. Volto com vocês. Valeu, Edu. Obrigada, viu? Muito obrigada aí por todas as informações. E ainda sobre São Paulo. São Paulo hoje, alguns torcedores e algumas pessoas da imprensa foram pegos de surpresa porque apareceu no transfer ban, mas isso está resolvido, tá? Vamos mostrar então para vocês aí as últimas informações. Ele apareceu nessa lista de transfer ban da FIFA por conta de uma pendência com o Cerro Porteño pela contratação do Bobadilla. Mas segundo a apuração da ESPN, o problema já foi resolvido. O departamento jurídico do Clube Paulista negociou com o time paraguaio e acertou esse pagamento. E o próprio presidente Júlio Casares confirmou a informação. Então agora, aguardar o dinheiro cair na conta do Cerro Porteño, precisa avisar a FIFA e aí a punição vai ser derrubada para a tranquilidade de todos lá do centro de treinamento da Barra Funda, viu, Mário Marra? Não precisa ficar nervoso, o torcedor do São Paulo vai poder contratar jogador, até porque se o André Silva realmente não puder voltar... Sim. Aí não vai poder, né? Ele tá com lesão, mas assim, pode ser mais tempo ou menos tempo, né? Uma lesão de ligamento. E se o Marcos Antônio também demorar muito para voltar, a diretoria vai precisar começar a se mexer e pensar em reforços para o restante da temporada. E não é para a temporada que vem, não é para essa temporada, né? O Crespo vai estar começando o seu malabarismo desde então e vai aumentar a quantidade de bolinha ali para equilibrar. Muito bem, galera, esse foi o vídeo que a gente deixou aí com vocês. Notícias, pré-jogo, pós-jogos, mercadão da bola, tudo que rola dentro e fora do gramado aí do São Paulo Futebol Clube é notícia aqui no DNA SPFC. Assim que o que a gente pede, sempre, o que pede sempre, se inscreva no canal se não é inscrito, C, curte, comenta, compartilha, ative o sininho das notificações para ficar sempre antenado toda vez que sai um vídeo aqui no canal, galera. Assim que tenham uma boa semana, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Vamos, São Paulo!